Ah, que bom. Gente, só lembrando que a Tamires pediu para assinar a lista de presença pelo chat, tá? Ela mandou o link. E aí ela pediu para a gente colocar a presença dessa reunião e da anterior também, quem participou, para colocar no campo de observações, que participou da reunião passada, tá bom? Então, gente, vamos começar. Boa noite para todos vocês aqui presentes. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Cabeça. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Gabriela, mas vocês podem chamar de Gabi. E atualmente eu estou no cargo de diretora de extensão da Lani. Antes de começar, eu queria saber se as meninas, a Lari e a Ju, querem falar alguma coisa. De início, está tranquilo? Eu queria falar com vocês que a gente vai conversar com a Lu e a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, né, podem levantar a mão, só esperar às vezes ela concluir aquele raciocínio e a gente já vai passar a palavra para vocês tirarem a dúvida, se vocês tiverem alguma curiosidade, tá bom? Aí vocês podem ficar à vontade. Gostaria também de começar agradecendo você, Lu, a nossa convidada de hoje, a professora doutora Luciana, que aceitou o nosso convite de muito bom grado para vir compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência com a gente. Boa noite, Lu. Lu, Boa noite, pessoal. Eu que gostaria de agradecer, né? Eu estou muito feliz com essa possibilidade de integrar a Lani, né? Porque com certeza a gente tem um ponto em comum, que é a neurociência. Então é muito bom, né? Ter pessoas junto que vão pensar um pouquinho da neurociência e vão se interessar por esse tema pelo qual eu sou apaixonada já tem um tempinho, né? Então, estou muito feliz com esse encontro. Espero que a gente consiga produzir boas coisas juntos e progredir aí com a Liga de Neurociências. com certeza nós vamos fazer muitas coisas boas. Lu, eu queria que você começasse se apresentando mesmo para o pessoal, falando um pouco da sua formação acadêmica, das suas experiências profissionais, que você se apresentasse mesmo para que o pessoal pudesse te conhecer. Uhum. Bom, meu nome é Luciana Drummond, eu tenho a minha formação na graduação em fisioterapia e desde a graduação tudo muito direcionado para a neurociência, né, para essa parte aí da ciência, e fiz especialização em fisioterapia neurológica, atuei na fisioterapia neurológica por curto período, porque eu precisava me manter até que eu conseguisse entrar na pós-graduação, e aí eu entrei como bolsista já no mestrado, fiz o mestrado no Núcleo de Neurociências na UFMG, fiz o doutorado no Núcleo de Neurociências também. O meu pós-doutorado foi no Centro de Tecnologia em Pesquisa em Ressonância Magnética para desenvolvimento de novos fármacos, também lá na UFMG. Então, minha carreira foi toda direcionada para a neurociência, né? E eu sou pelas oportunidades que foram aparecendo, a minha disciplina na graduação é de anatomia, né? Então, nem sempre me vinculam à neurociência, principalmente os alunos da graduação, porque eu dou aula de neuro, dou aula de digestório, de respiratório, então, às vezes, não tem esse link, né, da minha pessoa com a neurociência de forma muito imediata. Mas, assim, a minha formação é essa. Legal, Lu. E assim, só para a galera ficar um pouco situada, quando a gente fala de fisioterapia neuronal, a gente está falando exatamente de quê? A fisioterapia neurológica, ela trata dos indivíduos, né, que tiveram algum dano no sistema nervoso.
Então, eu fui para a fisioterapia para trabalhar com a pediatria, né? Era a minha intenção quando eu entrei para a fisioterapia, era trabalhar com fisioterapia neurológica em crianças. Uhum. Então, eu iria atuar, como atuei, né, um tempo, com crianças que tiveram paralisia cerebral, com crianças que tiveram algum acidente, ou que tiveram tumores que provocaram lesões neuronais, né? E aí a gente trata reabilitando, tentando trazer uma vida o mais funcional possível. Uhum. Porque quando há lesão do sistema nervoso, a gente sabe que é tudo muito mais lento, mais complicado, né? É um sistema de difícil ali recuperação. Então, eu fui para a fisioterapia para trabalhar com crianças. Era o meu desejo quando eu entrei no curso. E o que te fez mudar aí esse rumo aí? Então, olha só, quando eu entrei para fisioterapia, para trabalhar com fisioterapia pediátrica mesmo, na neuro, que era o meu desejo, concomitante a isso, eu comecei a dar aula na educação infantil. Eu sempre gostei de criança, sempre gostei. E aí comecei a dar aula na educação infantil. E quando eu estava na graduação, eu pensei assim, olha, se essas crianças estão entendendo o que eu estou falando, eu acho que eu posso dar aula disso também, né? Uhum. E aí nasceu ali o meu desejo de ser professora mesmo, de juntar a fisioterapia neurológica com a parte acadêmica. E aí, em um determinado momento, para eu seguir a minha parte acadêmica, eu precisaria fazer uma pós-graduação. Então, eu já tinha traçado que eu tinha que fazer a pós-graduação. E quando eu fui procurar, quando eu estava na graduação, eu tinha uma professora, eu fiz muitas monitorias de tudo de neurologia que vocês pensarem, eu fiz, recebendo, e fiz um monte de voluntário também, viu, gente? Trabalhando ali, fazendo voluntário, eu acho que tudo é muito válido. E aí essa professora falou, olha, eu tenho uma colega que está precisando de uma estagiária para fisioterapia neurológica. Aí eu gostaria de indicar você. Aí eu falei, uai, com certeza, lá vai eu trabalhar de graça, né? E aí fui, e nesse estágio, a fisioterapeuta, ela fazia o mestrado. E eu falei assim, olha, eu tenho que fazer isso também, porque eu quero a parte acadêmica, decidi que eu quero ser professora da graduação. Ela falou, então eu vou te apresentar. Vamos lá na UFMG comigo que eu vou te apresentar os professores lá. Só que ela falou assim, olha, mas eu não estou gostando muito de onde eu estou fazendo, não. Eu vou te levar no núcleo de neurociências, que lá tem uma turma boa fazendo neurociência. E aí eu fui. E eu só estava no último período da graduação. E aí cheguei, conversei com o professor, né? Falei da minha vontade de fazer pós-graduação para lecionar. E aí o professor falou, então você vem, começa é o que a gente faz hoje aí, né, com vocês, né? Vem, assiste os seminários, vê os experimentos, vê se te interessa, vê se é o que você quer. E aí eu comecei a frequentar esse laboratório, ainda com foco em lecionar. E eu acabei a graduação, continuei a frequentar o laboratório e fiz fisioterapia neurológica na especialização. Quando eu estava na metade da fisioterapia da especialização, eu passei na prova de mestrado. Só que eu não podia ter duas matrículas na UFMG. Eu não poderia fazer especialização e fazer mestrado. Então, eu teria que escolher, né? E aí, o meu orientador, o professor André Macencini, ele falou assim, então termina sua especialização, assim que você terminar, você matricula.
E assim eu fiz, terminei a especialização e me matriculei no mestrado. Aí no mestrado ainda entrei para lecionar. Aí quando eu entrei no mestrado, o meu orientador, junto com o meu co-orientador, que já esteve aqui com vocês, o professor Márcio Moraes, eles me propuseram trabalhar com a epilepsia. E uma técnica muito, muito difícil, foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, que é a de eletrofisiologia. Então, assim, foi muito desafiador, muito mesmo. A gente não tinha metodologia no laboratório e eu fui implantar essa metodologia. Foi muito frustrante, porque tudo dava errado. Tudo dava errado. Na defesa do meu mestrado, o meu orientador falou para todo mundo ouvir: olha, metade do mestrado ela passou chorando, porque eu passei mesmo. E era chorando de lágrimas escorrer, porque tudo dava errado. Uma frustração. Mas aí eu trabalhei com um modelo de epilepsia experimental, que foi um dos modelos que a professora Cristiane Tiller trabalhou também, que é de epilepsia audiogênica. Os ratinhos, eles têm uma crise quando escutam um som muito alto, né? Então, eles já nascem assim, eles são genéticos, eles têm essa predisposição. Comecei a trabalhar, então, com epilepsia, com essa técnica bastante frustrante, mas aí aconteceu uma coisa, que foi que eu apaixonei pelo processo científico. Né? E aí o processo científico me motivou muito, que é você ser capaz de elaborar uma pergunta relevante no contexto, né, de onde você está enquadrado, encaixado, com uma previsão de resolver um problema que seja útil para a sociedade de alguma forma. E aí eu me apaixonei por isso, né? E até hoje eu sou apaixonada por isso, né? A gente era como se fosse assim, a gente na pesquisa nós somos caçadores de problemas, né? A gente quer achar um bom problema, uma boa briga para a gente poder resolver, né? Então aí eu me apaixonei. Aí foi quando eu percebi que lecionar apenas não ia me completar. E aí o professor Márcio Moraes falou assim: olha, agora você é uma pesquisadora. Né? Esquece a fisioterapia, esquece seu background aí, e você pode fazer o que você quiser na neurociência. E assim eu fiz, né? E aí eu fiz o mestrado, dando tudo errado, gente, tudo errado mesmo. Só lágrimas, né, no processo do mestrado. Mas consegui, eu defendi o mestrado, publiquei com aquela técnica, e aí depois eu dei tchau para ela, nunca mais eu quis saber daquela técnica, não só do assunto, não só da técnica, né? Aliás, não do assunto, né? Que epilepsia eu sempre achei muito interessante, mas a técnica realmente a gente tem que, né, escolher uma boa briga, e não tinha meu perfil, né? É uma técnica muito solitária, você faz com muita concentração, né? E eu gosto de gente, gosto de barulho, gosto de gente conversando, aí já não encaixou no meu perfil. Não deu certo. Não deu certo. A eletrofisiologia, para mim, não deu certo. Mas foi muito interessante, porque quando vem uma frustração muito grande no final dá certo, né? Para mim me deu muita autoconfiança, porque foi uma técnica muito difícil, mas eu consegui finalizar o mestrado com o que eu tinha proposto, publicar com essa técnica. Então eu senti assim que eu estava dever cumprido, né? E bola para frente. E aí aconteceu uma coisa muito interessante também no meu mestrado, que eu casei muito nova. E eu, como eu falei para você, sempre gostei de criança, né? Então, eu queria ter minha família, mas imagina isso, hoje o meu filho mais velho ele tem 16 anos. Se hoje mulher fazer ciência é difícil, 16 anos atrás era mais, 30 anos atrás era mais, né? Então, assim, há 16 anos atrás era mais difícil.
E aí eu já com um tempo de casada, e aí nós decidimos que eu iria engravidar. E aí engravidei no final do meu mestrado. E aí, né, muitos olhares de o que ela tá fazendo aqui, né, com esse barrigão. E consegui terminar o mestrado. Foi muito engraçado que quando faltava uma semana para eu ganhar o neném, aí eu dei tchau para as minhas amigas, né? Falei, olha, eu tô indo, agora eu vou ficar uma semana em casa descansando, estava muito cansada, né? Dei tchau à professora Mayra, né, que vocês conhecem, que foi minha contemporânea, né? Falei, Mayra, tô indo, né? Vou descansar uma semana, e no outro dia, 8h30 da manhã, eu já tinha ganhado meu menino. Então, assim, não descansei foi nada. E aí terminei o mestrado, defendi, ele já tinha nascido, o Matheus já tinha nascido, defendi e falei para o meu orientador que eu queria continuar, que eu não queria parar, que eu queria fazer o doutorado. E aí ele, olha, mas você acha que vai dar certo, né? Não é melhor esperar o Matheus crescer mais um pouquinho? Eu falei, não, eu não quero parar, minha rede de apoio é boa, né? Que é importante. Então, minha sogra me ajudou muito, minha mãe me ajudou muito. Eu falei, não, eu quero continuar. E aí entrei no doutorado. E aí eu tinha dado tchau para aquela técnica, né? E no doutorado eu falei, olha, eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu vou trabalhar com exercício físico. Então eu fiz natação com os meus animais e, e testei neles, né, a neuroproteção decorrente da natação. Então, depois que eu passava 4 semanas com ele na natação, aí eu estudava, expunha eles mimetizava, né, um acidente vascular encefálico para poder entender se o exercício era neuroprotetor ou não. E aí propus esse projeto, meu orientador topou, falou, se é isso que você quer fazer, eu topo também. E aí eu comecei a fazer esse projeto e poucos meses depois, aí veio outra notícia. Eu estava grávida de novo. Então, aí eu engravidei, ou seja, eu tinha hoje os meninos falam, né? O meu filho mais velho é o mestrado e a mais nova é o doutorado. E aí, quando veio o pós-doc, todo mundo ficou apavorado. Ai, meu Deus, né? Já tá vindo mais um aí. Mas aí não veio. Aí eu fiquei com 2, um do mestrado e um doutorado. Aí eu engravidei no começo do doutorado. Aí, nesse começo do doutorado, o meu orientador, obviamente, ficou muito preocupado, né? Porque, além de mãe, eu fiquei grávida quando o meu mais velho tinha 6 meses. Então, assim, eu praticamente tive gêmeos, né? E aí, na neuro, trabalho de bancada, né? Eu tô vendo, tem algumas alunos de iniciação aqui, sabe que trabalho de bancada não é fácil, né? E a gente, quando trabalha com experimento crônico, como eu trabalhei desde o mestrado com animal, a gente vira babá de animal, né? A hora que der, você tem que ir lá cuidar. E aí eu tava com 2 pequenos e mais uns ratos para cuidar. Então foi uma fase muito difícil, muito cansativa, esse início ali do meu doutorado com 2 nenéns. E você via, né, os olhares de, olha, não sei se ela vai dar conta, eu não sei se ela vai dar conta. E eu fui dando conta, fiz um doutorado bastante produtivo, aprendi muitas técnicas e muito focada, né? E dei super conta. E no dia da minha defesa de doutorado, um dos meus orientadores chegou para mim e falou, que foi muito interessante, né? Eu te subestimei, porque com 2 filhos eu não achei que você fosse dar conta de fazer tudo que você fez, né? Então, assim, é difícil, teve sacrifício, né, nessa história toda,
que é essa divisão da família com o trabalho, mas eu acho que nenhuma mulher deve abandonar, né, esse desejo de, de ser cientista e ser mãe. Então, eu acho que a gente pode, sim. E é uma coisa que eu levo para mim. Eu acho que a gente é muito forte, a gente dá conta e, é apaixonar, né? É fazer o que gosta, porque a gente tendo propósito, a gente realmente vai ter forças para fazer o que a gente gosta. Lu, e aproveitando que você entrou nesse assunto, né, a gente sabe que a mulher ela encontra muitos desafios, tanto a maternidade quanto às vezes o relacionamento, né, para exercer a sua profissão. Você encontrou, né, fora esses olhares de julgamento, porque você engravidou, porque você teve dificuldade de se fazer ouvir por ser mulher dentro do laboratório? Você foi em alguns momentos calada dentro do laboratório e você sentia que isso era pelo fato de você ser mulher? Então, eu acho que a vez que eu mais senti essa dificuldade, essa diferença, foi realmente quando eu engravidei fazendo o mestrado e o doutorado. Eu tinha amigos que tinham filhos. Eu tinha amigos que tinham filhos. Mas não compara, né? A gente grávida, eu estava grávida e tinha um bebê em casa, né? E aí a gente vê, né, que muito que acontece com os meus colegas que tinham filho era da esposa assumir quase que integralmente essa função. Né? Então, eles podiam ficar lá com dedicação 24 horas, né? E que tinha outra pessoa para cuidar. Né? Eu tinha uma rede de apoio muito boa, mas com certeza algumas vezes eu tive que falar: olha, essa hora não dá. Essa hora não dá porque, olha, eu estou amamentando, né? Essa hora não dá porque eu tenho que pegar minha menina na escola. Então, muitas vezes foi assim, mas muitas vezes também foi o contrário, né? Teve um fato que me marcou muito, que meu filho estava com febre e, como eu falei para vocês, eu fazia experimento crônico, né? Eu nadava os ratos 4 semanas. E depois disso, eu tinha que realizar os meus experimentos, né? E ele ficou com febre exatamente na semana que eu tinha esses experimentos. Né? E aí ele foi na porta da escola, ele falou assim: eu não entendo porque que os meus amigos, quando estão com febre, ficam em casa e eu tenho que vir para a escola. Então, assim, aí esse dia ele pedi a Deus, né? Eu orei para ele entender o meu lado, mas fui chorando muito, continuei chorando, viu, gente, no doutorado também. Mas chorando e trabalhando. O coração doeu. Chorando e trabalhando. E aí eu fui muito chateada com aquilo, né? Então tem perdas, né? E aí a gente tenta compensar, né? Mas é muito difícil. Mas realmente, quando eu senti mais foi quando eu fiquei grávida, que realmente não achavam que eu ia dar conta de ter uma família e de estar fazendo pós-graduação em um curso que é CAP7. Não sei se vocês sabem o que significa isso, né? Mas a pós-graduação, o doutorado, ele é classificado de 4 a 7. E eu estava numa pós-graduação que é 7. Ou seja, com a exigência que isso significava, né? Então, vi sim algumas colocações, inclusive depois de um mês, um dos meus colegas perguntou: mas ela, depois de um mês de ter o neném, perguntando: mas ela não vai vir mais, não? Por que, que ela está fazendo pós-graduação, então? E isso tinha um mês que eu tinha acabado de ter meu neném, eu estava inventando. Então, assim, são as diferenças. E isso, para mim, foi marcante dessa pergunta, né? De, olha, que dela, né? Ela não, se ela queria ser mãe, por que começou a fazer o doutorado, né? Então, assim,
tem disso, sim. Tem Como se a disso. gente tivesse que escolher um ou outro, né? É como se aquele não fosse o nosso lugar, né? Como se não fosse o nosso lugar mesmo. Né? E é Ali bom a gente. não haverá compreensão quanto a isso, né? Isso é triste. Mas nesses momentos assim que eu senti, mas a gente vê pelos dados, né? A gente teve até o simpósio de pós-graduação na semana passada, mostrando os dados da desigualdade mesmo, né? Os homens, eles produzem mais, eles, apesar da gente ser maior quantidade na graduação, não somos em maior quantidade na pós, né, como professoras titulares, como pesquisadoras bolsistas, pesquisadoras de produtividade do CNPq, né, que é o que a gente tem. Então, ainda tem muito para conquistar. E eu tenho certeza que o fato de ser mulher ou homem interfere nas tomadas de decisão, nos financiamentos, né? A gente acabou de aprovar um projeto agora na FAPEMIG e sou eu de coordenadora e duas subcoordenadoras, o que não é comum. Normalmente, os pesquisadores que ganham financiamento de projeto, a grande maioria são homens. Ou seja, eles terão dinheiro para produzir, né? Terão dinheiro para comprar os anticorpos que precisam. E as mulheres, elas ainda são em menor número nessas aprovações, né, como bolsistas de produtividade. Então, ainda tem muito para conquistar. Mas eu acho que eu fiz bem, viu, nosso papel de estar lá e mostrar que a gente pode sim, que a gente consegue sim, e não precisa abrir mão. Né? Vão ter as dificuldades, mas a gente é o nosso lugar se a gente quiser estar lá. Isso que eu É acho que tem que justamente, ficar. é justamente por isso que é importante a gente trazer essa experiência de vida, para que a gente saiba, assim, tem muita coisa para melhorar, mas já melhorou muita coisa também. Né? E a nossa Com luta, ela vai certeza. fazer com que melhore para pessoas que estão vindo também. E claro que em relação ao machismo que a gente sabe que está no mundo, mas também a gente na graduação, a caminhada na graduação. A gente viu que para você estar no lugar onde você está, você também passou por dificuldade. Né? A gente às vezes está na graduação, a gente se sente desanimado, fala, ai meu Deus, sou muito ruim, não dou conta de nada. Mas quando a gente tem esse retorno de enxergar professores que a gente admira, que a gente conhece uma história acadêmica, e a gente entende, cara, ele é gente como a gente, ele passou as mesmas coisas que eu. Ah, Vai sim. definir aquilo ali é o quanto você está focado, determinado, você não desistir do seu sonho, né? E aí, aproveitando, eu queria E te. também não deixar ninguém dizer onde é o seu lugar. O seu lugar é onde você quiser estar. O seu lugar é onde você estiver disposta. Né? Onde a sua vontade, o seu propósito te mandar, esse é o seu lugar. E se você pudesse dar um conselho assim para você lá do início, lá da graduação, um conselho que é claro que serve para a gente também, que você acha que facilitaria a sua vida, que te deixaria mais leve, qual seria o conselho? Poxa, que pergunta interessante, né? Olha, eu acho que eu ia. Um conselho para mim, né? A gente pensa, o que que eu podia ter feito diferente? Eu acho que eu poderia ter sido mais calma, né? Assim, de ter me dado mais tempo para fazer as coisas, né? Mas eu não arrependo, não. Uhum. Eu, assim, casei muito cedo, foquei na profissão e hoje eu estou tranquila. Já tenho dois adolescentes, eu estou num lugar que eu acho que é um lugar que me dá um propósito, né? Eu gosto de estar na academia, eu gosto do trato com o aluno, né? Alguns já foram meus alunos aí, eu gosto do aluno e eu gosto da pesquisa. Então, assim, eu estou onde eu gostaria de estar. Mas para vocês, talvez paciência, né?
cuidem da saúde mental, cuidem de estar bem com vocês mesmos, mas não percam as oportunidades, tem tanta coisa legal para fazer, sabe? Nossa, eu vejo aí na universidade mesmo, aí na UFSJ, gente, é tanta oportunidade legal, é tanta vida, é tanta gente bacana para você conhecer, coisas interessantes para você fazer, coisas interessantes para você descobrir que você não gosta. Até isso é importante, né? Olha, tentei, entrei ali, não gostei, não me senti bem, e mudei, né? Eu participei de liga, eu participei de monitoria, e vai encontrando seu lugar, vai encontrando o seu caminho, né? Então, não perca as oportunidades. Eu acho que se fosse dar um conselho, fica com o olho bem aberto e vê ali o que tem ali do seu lado que você possa aproveitar, com respeito às pessoas, né? Com muito com muita coletividade, enxergando o que você pode ter daquela situação, mas o que você pode entregar também, né? Tanto para as pessoas quanto para as tarefas que você está fazendo. Então, isso é interessante. Não seja só ali, eu vou fazer um negócio mais ou menos. Eu vou participar de uma liga mais ou menos. Não, não faça isso não. Vê o tanto que você pode contribuir com aquela tarefa, que tem gente interessada naquilo, né? E às vezes o outro está ali atrapalhando. Então, assim, se fosse um conselho, é isso. Então tá bom, a gente agradece, inclusive, o conselho, porque conselho de gente experiente é sempre muito bem-vindo. Lu, atualmente, quais projetos que você tem desenvolvido, assim? Só para a gente ficar sabendo isso. Então, eu atuo nos 3 pilares da universidade, né? Eu atuo no ensino, onde eu falei para vocês, né, que eu estou na graduação. A graduação é em anatomia. Então, olha para vocês verem, eu fiz a minha graduação na fisioterapia, depois eu fui fazer pós-graduação na neurociência, tudo voltado para fisiologia. Aí hoje eu dou aula na morfologia, porque anatomia é morfologia, na graduação é na morfologia, e na pós-graduação eu estou na área da bioquímica, ou seja, né, o leque se abriu, sabe aquelas oportunidades para o que eu falei para vocês aproveitarem? Eu aproveitei todas elas, né? Então hoje o meu leque de possibilidades é grande. Então na graduação eu dou aula de anatomia, na pós-graduação eu sou credenciada ao programa Multicentro de Bioquímica e Biologia Molecular, né? Sou coordenadora do programa de pós e a minha linha de pesquisa é da neuroquímica dos estados patológicos. Então, eu estudo. Hoje eu tenho 2 projetos, né, nos quais eu tenho alunos de pós-graduação e de iniciação também. Um projeto é sobre obesidade. Então, a gente tem tem um modelo experimental de obesidade, nossos ratinhos alimentam de bacon, de bis, de chifre, uma coisa bem a nosso estilo mesmo, né, contemporâneo, assim. E aí eles desenvolvem um aumento de gordura, né, de gordura corporal, e aí a gente tem estudado quanto isso afeta na memória e marcadores também bioquímicos. E a gente trata com a atorvastatina, que é uma estatina muito usada hoje em dia, né, contra o colesterol aí alto, e a gente também vendo esse tratamento com a atorvastatina, se faz algum efeito ali no indivíduo, no ratinho ali no nosso modelo obeso. Então, eu tenho esse projeto com alguns alunos, e o outro projeto foi até com que a gente ganhou a verba agora, então estamos bem felizes com isso, para estudar epilepsia. Né? A gente tem no campus um laboratório que é coordenado pelo professor Zé Vilar, e ele desenvolveu alguns compostos, né? E esses compostos, nós estamos verificando a capacidade neuroprotetora deles. Então, algumas pessoas do laboratório estão estudando ele com acidente vascular, alguns estudando com neuroinflamação, e eu estou estudando esse composto
que é um cardiotônico para neuroproteção em modelo de epilepsia do lobo temporal, que é a epilepsia que a gente induz com a pilocarpina. E aí a gente está estudando esse fármaco tanto como abordagem bioquímica, como que esse fármaco vai interferir na mortalidade dos animais, no número de crise desses animais, e como que ele vai interferir na parte bioquímica também, né? Um padrão de parâmetros oxidantes e antioxidantes também no substrato neural desses animais, e como ele poderia estar interferindo em disfunções que são decorrentes da epilepsia, como memória, ansiedade. Então, assim, o meu background amplo aí, né, na fisiologia, me trouxe esse olhar também para o comportamento. Então, hoje eu consigo fazer projetos que têm essa parte da fisiologia com o comportamento e também o estudo da bioquímica. Então, eu estou atuando aí nesses 2 projetos no momento. Muito legal, Lu. E assim, caso alguém tenha interesse, né, em integrar o time Luciana Drummond, o que ele precisa fazer? Entrar em contato com você pelo e-mail, na sua sala, ou você, por enquanto, não está recebendo ninguém? Não. Como a gente está com esse projeto aprovado agora, a gente está fazendo sim o recrutamento, né? A gente está querendo, estou querendo aí alunos, e aí venho, né, ao esse encontro aí da Alane, com essa perspectiva também de ter um olhar para os integrantes da Alane como, com certeza, parceiros aí na pesquisa também, né? Então, essa é uma perspectiva de a gente poder identificar, né, entre os integrantes, aquele que tem o interesse de estar na pesquisa, de trabalhar com os projetos que eu desenvolvo, né, e não só com a iniciação, mas com o mestrado também, né, então, focando também na pós-graduação. Então, eu sou integrante do Laboratório de Bioquímica Celular. Nesse Laboratório de Bioquímica Celular, somos 4 professores, sou eu, a professora Vanessa Couto, a professora Érica Lima e o professor Leandro Barbosa. Então, somos 4 professores tocando, né, as nossas pesquisas, e a gente tem seminários juntos com os nossos alunos, apresentando projetos, discutindo resultados. Então, é um ambiente bem rico ali em possibilidades, né? Então, havendo interesse, a gente pode conversar, igual o meu orientador fez comigo, né? Começa assistindo lá os seminários, vê se te interessa, depois a gente abre as portas do laboratório. Com certeza, boas parcerias vão sair daqui também, da Lane, com o Laboratório de Bioquímica Celular e com os projetos que eu coordeno. Aí, ó, galera, aproveitar as oportunidades, hein? É isso. Sem puxar saco, mas já puxando, eu vejo a Lu no laboratório e ela é realmente uma orientadora que faz muita questão dos seus orientandos, tá sempre muito presente ali, então vale a pena. Vocês vão sair de lá muito precisos. Gente, eu queria abrir para saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma observação, tem alguma curiosidade. Se a gente não tem, eu vou então. Calma, Gabi, calma, Gabi. Desculpa, galera. Sim. Às vezes não, Júlia. Sempre.
acho que é característica das pessoas que trabalham com ciência, né? Então, muitas pessoas, eu já tive vários alunos de iniciação, que igual eu estava falando com vocês, é importante você descobrir que também não é aquilo, né? Então, não, eu vou fazer iniciação científica. Vai lá, faz. E tem alguns que, com os primeiros obstáculos, já vê aquilo como algo que não é da característica da pessoa, né? De fazer e deu errado, e amanhã volta e está no mesmo lugar e está pensando um jeito diferente para fazer, para responder, né? Ou para fazer um procedimento. Então, acho que é muita característica da pessoa, né? Então, naquela frustração toda que eu passei pelo mestrado, eu falo com você que só me deixou mais forte, só me deixou mais certa de que eu tinha que continuar, porque eu tinha que dar conta de terminar aquilo, né? Agora, tem pessoas que não, vão começar um monte de coisas, né, e não vão terminar nada daquilo, e eu tinha ali um propósito, eu tinha que terminar aquilo, né? E apesar de não estar dando certo, eu gostava muito do tema, eu gostei muito do método científico, daquela de tornar tudo um pouco mais crítico, né? Porque nós somos treinados a isso. Na pós-graduação, nós somos treinados a isso. Nós somos treinados a fazer, a gente é treinado a entender as frustrações e a pensar quase que imediatamente uma outra forma de fazer aquilo que não estava dando certo. Então, por isso que eu falo que a gente né, nós somos ali caçadores de problemas, porque tudo ali vai desencadear alguma coisa que você tem que pensar uma outra forma de fazer até que você consiga responder aquilo. Então, eu acho que é muito característico, mas às vezes a gente não sabe antes de começar. Né? Eu queria fazer e falar, olha, tem aqui o meu mestrado, agora eu estou pronta para lecionar, e de repente eu me vi com uma característica muito importante para dar certo ali na ciência, que é você ser persistente, é você ser resiliente, né? E foi realmente um período muito difícil, mas me tornou mais forte. Né? Eu falei, não, depois que eu passei daquilo, né, os meninos ficam no laboratório fazendo Western blot, achando que é a pior coisa do mundo. Gente, quando eu fui fazer o Western blot, eu achei que a vida estava ganha, que era maravilhoso. Então, assim, eu acho que é característica da pessoa mesmo, Júlia. A pessoa, ela tem que, igual eu falei, naquela técnica eu não me vi, porque aquela técnica era muito individual, era muita concentração, era muito silêncio, e eu gosto da agitação do dia a dia, né? E aí eu fui procurar outro caminho para as respostas que eu tinha que ter para aqueles problemas que eu identifiquei. Então, hoje tem uma gama de metodologias com as quais eu trabalho, que são, para mim, que encaixam mais na minha personalidade. E aí a gente vai ganhando maturidade também, porque de repente você entra num projeto que não tem nada a ver com você. E aí você fala assim, nossa, não é para mim isso. Mas na verdade não é o processo científico, é o tema que você está encaixado, que não te motiva, que você não tem propósito naquilo, né? Então, e aí é a possibilidade de você trocar. Então, olha, não, eu quero muito fazer pós-graduação. Então, eu vou procurar um tema que me motive, porque é frustrante. Os erros vão acontecer, os resultados não vão vir como você estava achando que viria. E se você está fazendo um tema que não te motiva muito, aquilo pode ser o desperdício de uma pessoa que iria muito bem na pesquisa se ela tivesse na área que ela gosta, né? Então, assim, pelo menos assim, a área eu acertei. A metodologia, no primeiro momento, eu não acertei, não. Mas eu sabia que era aquilo que eu queria, né? Que ela era naquela área. Então, isso me fez continuar. Isso.
Isso, saber parar e saber parar, mas é outro conselho, né? Se movimente. Vocês são muito jovens, tem muita coisa legal para fazer, né? É você parar alguma coisa que não está te motivando, não está dando certo, mas sempre tá olhando para outra possibilidade. Né? Eu falo com os meus filhos aqui, ó. Eu quero que vocês queiram fazer alguma coisa. Tem que querer fazer alguma coisa. Que não pode não querer fazer nada. Né? Então, vocês têm que se manter em movimento. Olha, não é isso aqui não, identifiquei que não é isso aqui não. Vai para outra área, vai para outro tema, vai para outro laboratório. Né? Então, às vezes, a maturidade, ela vem, ela te dá essas possibilidades, né? E aí a chance de acerto é maior. E aí, galera, mais alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Bora, podemos encerrar? E sim, eu queria novamente agradecer você por ter aceitado nosso convite. Foi uma conversa muito gostosa, muito enriquecedora para a gente. É sempre muito bom ouvir a experiência dos nossos professores. São pessoas que a gente admira a carreira, a gente às vezes se espelha, e é importante a gente saber que. Porque é fácil a gente enxergar quando já está lá na frente, né? E falar, nossa, que legal, mas entender a trajetória, entender que também foi difícil, é importante, até para que a gente também consiga se manter, né, firme aí nos nossos próprios propósitos. Quero agradecer também a todos vocês que estão aqui presentes. Obrigada pela participação, obrigada pelo tempo. E aí a gente vai ficando aqui com mais um Papo Cabeça e até o nosso próximo encontro. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Um abração para vocês. Obrigado, Luciana. Até mais. Obrigada. Abraço. Abraço. Obrigada, gente. Boa noite. Não esqueçam de assinar a lista de chamada. Ligantes querem. Lúcia, se você quiser sair, não tem problema, a gente ainda vai ficar aqui um pouquinho. Tá certo. Abração, pessoal. Tchauzinho. Beijo, Tchau. Luciana. Obrigado, viu? Gente, como é que assina a lista de chamada? É só entrar no Eu fórum. mandei o link aqui no chat. Eu vou mandar de novo. Peraí. Ah, ok. Tão bom saber que o choro é livre, inevitável.